Olá, Alô! as luzes do além novamente com vocês. Toda segunda-feira, vocês já sabem, né? Coloca ali o sininho pra, receber a mensagem, ok? Os luzes do além, vídeo novo, toda segunda-feira. Certo, marido? Claro, aceitando sugestões. Claro. Tchau. Tcharam! Hoje, com uma mesa tão florida assim, já dá para imaginar que a gente vai falar de quadrinhos e arte sequencial. Quadrinhos, mangás, graphic novel. Isso, todas É as isso? formas de manifestação que trabalham a palavra e a imagem junto. simultaneamente para contar um enredo ou história. Eu lembro que quando eu era pequena, primeiro as bancas de jornal não eram essa fartura que tem hoje em dia, né? E hoje já não está nem tanta fartura assim. Mas tinha a revista do Mickey e do Tio Patinhas que chegava uma vez por mês. É verdade. Você lembra disso? Aí tinha aquelas especiais. É por onde que eu conhecia a geografia. Eu olhava o mundo, os mistérios. Isso, essas eram as história. especiais que tinham. Tinha o Almanaque de Geopatias, ele viajava por Notre que Dame, delícia, olhava o aquilo. Egito. Muito bom, era muito bom. Karl isso. Marx, bom demais. E aí eu acho que durante muito tempo as pessoas ficaram com essa ideia de que quadrinho, né, revistinha, como a gente chamava, né, é coisa para criança. Claro. Ou é coisa para criança, ou não é arte, ou é subliteratura, né? Nós já passamos dessa discussão, hein, E gente? quem desprezou essas revistinhas perdeu, porque hoje em dia elas são vendidas por alguns milhares de dólares cada exemplar. Pois é, e mais, hoje as pessoas reconhecem narrativas como arte, a arte sequencial, né? É verdade. Nós temos aqui O Will Eisner, o aí, Will um trabalho Eisner maravilhoso analisando o mostrando, quadrinho. comprovando, né, a arte sequencial em quadrinho. Não, e Eisner é um artista extraordinário. Primoroso mesmo. Não é isso? Ele fala sobre os quadrinhos, ele é o autor do Spirit, um quadrinho Sim. famoso, e você tem, basicamente, ele praticamente é um cineasta em quadrinhos. No papel, exatamente. É exatamente isso. E aí, o que nós tivemos da década, de 90 para cá, mais ou menos, foi essa releitura. Releitura é uma palavra ótima para se usar neste caso, né? Vamos admitir que pisamos na bola e aquilo era muito mais valioso do que a gente muito imaginava. mais importante. Grande veículo para passar informação e conhecimento. Exatamente. Nós temos esse livro aqui também, eu amo. Scott McCloud contando sobre os quadrinhos em quadrinhos. Em quadrinhos. Ele ensina mostrando sobre a arte desse tipo de narrativa um livro em quadrinho. sobre comunicação. Exatamente. E ele mostra, na verdade, Exatamente. como você passa uma ideia. Tem uma sequência nesse livro extraordinária que mostra a diferença entre o cartoon e o quadrinho hiperrealista. Quando você faz o camarada que faz aquela pintura, quase um trabalho detalhado, você reconhece o sujeito pelo desenho, tá certo? E aí Gente, ele é muito mostrando bom. a diferença entre você fazer um hiperrealista, o alcance que ele tem para poucas pessoas que reconhecem quem é aquela pessoa, ou o cartoon que tem um alcance enorme no mundo. Como, por exemplo, você tem o Smile. Sim. 2 bolinhas, um sorriso e um círculo, e você simplesmente tem uma mensagem universal para todo mundo. Todo mundo se reconhece no Smile. Isso é muito legal. Nossa, isso é muito bom. É um livro que trabalha com a arte. Ele tem Reinventando os Quadrinhos. Para mostrar as mudanças de mercado que tem. Mercado. E tem o Desenhando os Quadrinhos, que é o tem terceiro volume. Desenhando os Quadrinhos, exatamente. O Scott McCloud, nesse ponto, fez um trabalho absolutamente bom. fantástico. Para quem estuda essa mídia, quem olha o quadrinho mais do que apenas uma mera diversão, Sim. Isso é literatura mesmo que tem que ser lida. E aí, Quem faz cinema também, viu, gente? Com certeza. Pode contar mais um trechinho? Claro. Aqui? Tem um trechinho dele que é um negócio fantástico. Mostra o sujeito perseguindo o outro num quadrinho, né? E ele diz, eu vou pegar você. E aí, no outro quadrinho, mostra uma visão assim à distância do prédio, né? E um grito no ar. Né? Ah! Aí ele faz uma pergunta aqui. Em que ponto desses 2 quadrinhos o sujeito foi assassinado? Aí você fica assim, não apareceu em cena, né? Ele foi assassinado no intervalo entre o primeiro quadrinho e o segundo.
quem matou o personagem foi Foi o você leitor. com a sua imaginação. Isso Exatamente. é cinema puro. Isso é genial, isso é genial. Genial. E o que a gente pode falar? Esse tipo de formato de passar conhecimento, de contar uma história, já era usado pelos japoneses, pelos chineses, orientais, né? exatamente. Há muito tempo, através dos mangás. Sim. O mangá, na verdade, Né? no Japão ou na China, ele cumpre uma função social. O número de ideogramas para escrever com o idioma chinês é enorme, ou no japonês. Sim. Então, o que acontece? Se você puder combinar os ideogramas mais imagem, você tem como passar conhecimento para quem não teria, por exemplo, não teria conhecimento, por exemplo, de 1000 caracteres para ler um livro. Um livro, sim. Tá certo? Então, Sim. com 100 caracteres, ele conta uma história através do mangá. E eles desenvolveram vários potenciais de contar a história. Esse aqui, por exemplo, é um trabalho belíssimo. Chegou no Brasil há algum tempo e pouca gente reconhece como esse mangá é fantástico. Que é o Zero Eterno. Conta a história dos netos procurando a história do avô, que foi um kamikaze. E com esse trabalho, eles se deparam com uma situação absurda. Porque metade das pessoas que conheceu o avô diz que ele era um covarde, um completo covarde, e a outra metade diz que era o homem mais corajoso que conheceram. Olha isso. Então tem toda a jornada desse indivíduo que era um pacifista, e como é que ele foi parar entre os kamikazes por isso. E a história é fascinante. Ela já rendeu um longa-metragem. Isso que eu ia falar, é o do longa. Já rendeu um longa-metragem. É uma história fechada, são 5 exemplares, mas conta toda a história de um país em guerra, toda uma situação, e vocês veem, o trabalho é belíssimo, é altamente realista o que ele faz, e todo um questionamento histórico de família a partir do quadrinho. Eu acho que é legal as pessoas entenderem. Zero Eterno, para quem não sabe, trabalho do Naoki Hyakuta. E as pessoas conseguem encontrar ainda? Não, encontra. Isso saiu no Brasil pela JBC, mas é um trabalho imperdível, é uma dessas coisas que eu tenho na sala como uma peça de literatura. Isso aí. É interessante falar com as pessoas que os desenhistas de mangá, os mangakás, eles são muito respeitaitados. No Japão, Não eles são celebridades. Ah, pois é. São. Exatamente isso. Muito bom saber disso. Esse daqui... Esse aqui também... Isso é outra unanimidade. Isso é um clássico. Clássico. Dentro Lobo dos Solitário. mangás. Conta a história de um que era ele é um oficial executor do Shogun, ele era um samurai, e teve a sua honra destruída por um rival que queria o posto dele, e ele, em vez de pegar e tirar a própria vida, no que seria o tradicional do samurai, dele cometer o seppuku, o harakiri, né, como a gente chama aqui no Brasil, ele parte numa jornada que ele diz que é a jornada entre viver e o morrer, né? E ele quer resgatar a honra da família dele. Isso virou longa, virou série de televisão. Mas são muitos volumes. São 20, aqui no Brasil foram publicados os 26 volumes. E esse é papel jornal ainda, porque esse daqui já não é mais. Não, já tem uma versão nova dele, com versão especial, entendeu? Mas é uma peça de colecionador, porque o trabalho é todo em preto e branco, mas em nanquim, absolutamente fantástico. Eu reputo esse aqui com o mesmo nível que você tinha quando desenharam o Flash Gordon, que também é um trabalho todo feito em nanquim, cada coisa extraordinária. Se você isolar qualquer quadrinho deste aqui e você congelar ele vai com o filho, não é isso? Vai com o filho. Ele é famoso, o Itogami, que é o personagem principal, e o Daigoro, que é o seu filho. É a criança, sim. Ele é conhecido, né, na história como o assassino do carrinho de bebê. E é interessante porque os mangás não têm... Tem, às vezes, cenas inteiras sem texto nenhum. Não, né? Porque, na verdade, você está fazendo cinema em quadrinhos. Olha lá. Peguei uma aqui que são... Ui! Não tem problema, né? É assim mesmo. Ó, senhor. 2 Você páginas... não destruiu o meu mangá. Caramba. 2 páginas inteiras que não tem uma palavra. Mas só tem imagem. cena, é como aquela cena muda. Vai compondo. O mangá toda tem a história, muito mais okay? a ver com o cinema do que o quadrinho ocidental como nós conhecemos. Soltou aqui, marido. Desculpa. Relaxa. E esse outro aqui, que também é novidade, eu sei que você gostou muito. Esse aqui é um quadrinho de humor.
para contar o paralelo entre o Japão e a Roma dos Césares. Você vê como que é possível criar. E é uma mulher aqui. Maria Masaki. O trabalho dela é brilhante porque ela é um trabalho de humor, porque o indivíduo mergulha, ela cria um elemento de fantasia, mergulha numa piscina. Ele é um fabricante de termas, que as pessoas vão para poder se banhar, né? E ele é um fabricante de termas sem sucesso. Ele quer uma solução para isso, ele mergulha na piscina para conter o vazamento e acaba aparecendo no Japão de hoje. E ele vai levando a tecnologia das termas japonesas de hoje para Roma dos Césares. Não entendi. Como é que ele chega na Roma dos Césares? É um elemento de fantasia da história. Mas o mais interessante... Também não pode dar spoiler? Não. O mais interessante é que, como a autora é uma estudiosa da Roma Antiga, de pesquisa, ela percebeu os paralelos, e há enormes paralelos entre a Roma daquela época, as termas daquela época, e o Japão. As termas romanas e as termas As termas nipônicas são iguais. Como ele, o personagem... É o ponto de encontro das pessoas. Exatamente. É a área onde você tem as pessoas conversam e eliminam-se todas as barreiras sociais. Daqui a pouco a gente vai receber a bolinha. No Takenoko, Sim. do jogo, as pessoas do jogo tabuleiro Takenoko que a gente abordou aqui. Sim, as pessoas param também nas termas lá, exatamente. Você joga viajando. Nós temos... é verdade, você falou e eu comprei no Tokaido, no jogo que a gente tem. Sorry, é Tokaido, obrigado, não é obrigado. Takenoko do bambu. Falha nossa. Falha nossa. Mas tudo bem, já corrigida já pela Tokaido, equipe, viu? Você Bárbara explica, lembra? Bárbara explica, é isso, gente. Então tá... Eu quero falar aqui Fecha do então por este aqui. Fecha com o Sandman, não, ele é o último. Esse é o último. Isso aqui é para ilustrar Neil Gaiman. tudo que a gente pode. Não, e a gente falou só alguns porque esse é um universo profundamente... Gente, olha só. Sandman, esse daqui é um... Essa é a versão definitiva, né? A versão e ainda luxo, pequena. A nossa ainda é menor do que a versão americana, que é maior ainda que essa. Maravilhosa. Papel coucheto, brilhante. Pois é. Mas é a história de Morfeu, gente. Ele e a família dos Eternos. Neil Gaiman, o autor inglês, criou uma história onde mostra como o sonho dialoga com o homem e como ele afeta toda a existência do homem ao longo de sua história. Eu vou lhe confessar, e a vocês também... Agora, é um quadrinho adulto. Os irmãos, ele criou uma mitologia dos perpétuos, né? O sonho é um dos perpétuos. Tem a morte. Mas tem a morte, sim. Tem destruição, tem destino, desespero, delírio. Pois é. Desejo. Então, como todos esses perpétuos afetam a raça humana ao longo da história. Eu vou lhe confessar a vocês que tem alguns quadrinhos, que são vários ilustradores. Tem alguns, gente, que as cenas gráficas são tão fortes. São impactantes. Esse é um quadrinho para adultos, não bem para crianças. Por favor, tá? Na verdade, os 3 que eu sugeri aqui. Dependendo do adulto, fecha o olho. Às vezes eu vou lá e paro. Não, por quê? Porque essas histórias, na verdade, são histórias adultas, densas. O Neil Gaiman foi o primeiro quadrinista a ganhar o prêmio de literatura do ano. Coisa que não se concede a todo mundo. Mas porque Sandman é extraordinário. Fenomenal. E eu não vou... Era uma história envolvendo William Shakespeare, mais ainda. Pois é. Não, ele fala de Caim e Abel, mistura as todas as mitologias, porque no mundo do sonho incrível. Tudo é possível, claro, e tudo está lá. Claro. Isso aqui, gente, é o Monstro do Pântano. Vou fazer só assim. Que é muito legal também, que é do Alan Moore. Pois é, mas não dá. Não dá pra se a gente começar a falar desse, dá um programa inteiro só para Alan Moore. Eu gosto do Monstro do Pântano. Todos nós. Não então tá aqui na mesa à toa. À toa. Então tá, Sandman é o sonhar. Senhor dos Sonhos. Eu gosto dele também. Toque o sininho. Gostaram? Vocês também gostam? Inscreva-se no canal. Para quem gostar de quadrinhos, sugira quadrinhos que não tem. Nós escolhemos, fizemos uma seleção, mas não podemos falar, obviamente, tudo. E deixamos de fora os quadrinhos de super-heróis, porque já tem gente a beça falando sobre super-heróis. Mas olha só, aquilo ali, esse azulzinho, só aqui, Rafa. Esse é de um brasileiro. Esse azulzinho é de um brasileiro chamado premiadíssimo Marcelo Quintanilha, que nós conhecemos no Além da Imaginação. Marcelo E lá ele fez a primeira exposição de quadrinhos dele conosco, no Além da Imaginação. E é um artista absolutamente extraordinário. Marcelo Gaú. Então merece aqui um
uma lembrança para fecha muito especial, bem. fecha muito bem. Fez muito bem. Marcelo Gaú, lembrança Tá, querida. a gente pode levar até a bolinha que não vai fazer diferença. Filho do além, acabou, gente. Curte, fala pros Curta, outros. inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Sugira algo que a gente não tenha mostrado. Nós gostamos de vocês, fazemos isso com o maior amor, tá? Viu? Beijo. Tchau. Tchau.